Desde sempre na história da humanidade acontecem grandes eventos que marcam, e isso acontece todos os anos. Mas e em 2022? Qual evento você considera como marcante ou mais importante? Nesse vídeo eu irei relembrar alguns desses eventos grandes de 2022 e você pode comentar qual deles você acha mais importante. Então pega uma água, senta aí e vamos para grandes momentos de 2022. Em janeiro desse ano, o americano David Bennett recebeu um transplante de coração. Até aí tudo normal, né? Porém, não foi para receber um coração humano, mas sim de um porco. Isso mesmo que você ouviu, o cara recebeu um coração modificado geneticamente de um porco. E ele tornou-se assim o primeiro ser humano a testar, entre aspas, esse procedimento. Porém, infelizmente, 2 meses depois, o Bennett faleceu. E segundo a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, não foi por rejeição do corpo, como geralmente acontece em transplantes parecidos entre humanos e animais, e sim porque o coração que o Bennett recebeu estava com um vírus suíno. Então lá no futuro, quando você conhecer ou souber de alguém que sobreviveu graças a um transplante do coração de um porco, lembre-se que tudo isso começou com David Bennett. Também foi esse ano, em setembro, que pela primeira vez na história a humanidade conseguiu alterar de propósito o movimento de um objeto celeste. E quem fez isso foi a NASA, que realizou o primeiro teste de defesa planetária, chamada Missão DART, ou Double Asteroid Redirectional Test, que em português fica Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo. E o objetivo dessa missão foi obter dados importantes para estarmos preparados caso um asteroide ou meteoro nos ofereça algum risco um dia. E pelo visto deu certo, já que alterou a órbita desse asteroide. E segundo a NASA, esse foi um momento decisivo para a defesa planetária e para toda a humanidade. Bom, eu espero que eles estejam certos. Ainda no espaço, vamos falar sobre o telescópio James Webb, que recebeu esse nome graças ao James Edwin Webb, que liderou missões espaciais importantes, inclusive o programa Apollo, que levou o homem à Lua em 69. O telescópio foi lançado no Natal do ano passado, com o objetivo de observar as formações das primeiras galáxias, estrelas e até planetas. E foi esse ano que ele iniciou a sua missão, no dia 11 de julho, nos mandando essa linda foto. E para vocês terem ideia, essa é a primeira foto do telescópio Hubble, que foi entre aspas o antecessor do James Webb. Ele foi lançado em 1990. Isso mostra como a tecnologia avançou muito de lá para cá, a tecnologia espacial no caso. E desde que enviou essa primeira foto, o James Webb nos surpreende cada dia mais mandando fotos novas como essas. Infelizmente, nem todos os grandes eventos desse ano foram coisas boas ou avanços que nos beneficiam. A humanidade ainda busca alimentar conflitos mundo afora, e neste ano ocorreu mais um deles, a invasão russa na Ucrânia. Apesar da guerra entre esses dois países ter começado lá em 2014, esse ano aconteceu um capítulo decisivo. A Rússia moveu suas tropas em direção à Ucrânia, que prontamente respondeu, e iniciou-se uma batalha que perdura até hoje. De um lado, a Ucrânia, que tenta ingressar na OTAN, uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, e do outro a Rússia, que não curtiu muito essa ideia de ter mais um vizinho seu ao lado dos americanos e seus aliados. E esse conflito já ceifou a vida de milhares de pessoas. Infelizmente, não dá para ter um número exato, já que cada um fala um número ao seu favor, mas os números podem ir desde 10 mil a 240 mil, entre eles idosos e crianças, infelizmente. Sem falar no perigo de guerra nuclear que tomou conta do mundo desde então, o que seria, sem dúvida nenhuma, catastrófico. A única coisa que a gente pode ter certeza é que está todo mundo perdendo e a morte está ganhando mais uma vez. Saindo da Ucrânia, vamos agora para o Irã, onde a situação está bem tensa, com as pessoas indo para as ruas manifestar-se por causa da morte de uma jovem chamada Mahsa Amini, de 22 anos. Em setembro, Amini foi presa por descumprir uma lei que exige que as mulheres devem cobrir o cabelo com véu e usar roupas discretas. Porém, após a prisão, Amini foi encontrada morta, enfurecendo a população que acredita que ela foi agredida pela polícia e não resistiu. Já as autoridades do Irã dizem que ela morreu por causa de uma doença cerebral, que segundo eles, ela já tinha desde criança. Conforme mais pessoas se juntam às manifestações, as forças iranianas aumentaram o uso de armas letais e, consequentemente, aumentou assim o número de mortos, que já passam dos 380. Essas manifestações já são as maiores da história do país e chamou a atenção do mundo para a realidade que as mulheres vivem lá.
Para vocês terem ideia, a vida de uma mulher no Irã vale legalmente a metade que a de um homem. Inclusive, em julgamentos, a mulher só pode testemunhar em dupla, ou seja, 2 mulheres, para que as palavras delas tenham algum valor jurídico. Se for uma única mulher como testemunha, a palavra não tem valor algum. Além disso, a mulher também não pode se divorciar quando ela quer e só podem manter a custódia dos filhos até os 7 anos de idade. A maioridade penal também é diferente. Um homem só pode ser condenado e executado pela justiça aos 18 anos, enquanto a mulher aos 9. Tomara que de alguma forma essas manifestações tragam alguma melhora para a vida delas lá. A China vive uma situação parecida com a do Irã, mas por motivos muito diferentes. No dia 24 de novembro, na província de Xinjiang, um incêndio se alastrou a partir do 15º andar de um prédio de apartamentos. E depois disso começou várias manifestações pelo país. Os manifestantes acreditam que a política de Covid-0, imposta desde a pandemia em 2019, atrapalhou a fuga das pessoas que moravam naqueles prédios, já que 10 pessoas não conseguiram sair de lá. Essa política de Covid-0 era bem rígida. Por exemplo, às vezes uma cidade inteira pode ser isolada caso registre um único caso de coronga, e só sairia de isolamento quando não houvesse mais caso nenhum. Em alguns lugares também era obrigatório apresentar um teste de Covid negativo das últimas 48 horas para poder entrar em um museu, por exemplo. Muitos foram obrigados a ficar em instalações do governo caso testassem positivo, inclusive como nesse prédio que pegou fogo. Felizmente, no último dia 6 de dezembro, algumas dessas coisas deixaram de ser obrigatórias. Parece que as manifestações ajudaram um pouco ao governo mudar essa ideia. A China é um país muito fechado e que controla muito a população. Inclusive, todos os sites do Google, como o YouTube e até o Facebook, são bloqueados lá. Essas manifestações foram históricas porque da última vez que a população da China foi às ruas com tanta intensidade para protestar foi em 1989, e o governo chinês usou até tanques de guerra e matou centenas deles. Foi lá que foi tirada essa foto histórica que todo mundo já viu em algum momento da sua vida. Obrigado por ter assistido esse vídeo, comenta aí o que você achou e não se esqueça de se inscrever para estar sempre aqui aprendendo algo novo. Beba água e até o próximo vídeo.